Olá, colaborador Tenco! Muito bom ter você aqui com a gente nesse treinamento. Então, hoje nós vamos utilizar uma ferramenta que é muito utilizada no universo coaching, que é a Tríade do Tempo. Ela foi extraída desse livro aqui, de mesmo nome, do Christian Barbosa, que é um best-seller, super recomendo para você. E a gente vai começar a entender exatamente como a gente tem gastado nosso tempo e criar estratégias. Nós mesmos criamos estratégias para poder melhorar isso daí. Beleza? Então nessa aula, mais do que nunca, é importantíssimo caderninho na mão, caneta, lápis, borracha, enfim, anotações. E vai ter um questionário para vocês poderem responder e aí sim, também a partir dessas respostas, a gente saber exatamente qual é o nosso perfil. Tudo bem? Então vamos lá. A Tríade do Tempo, segundo o próprio Christian Barbosa, o autor do livro, e dessa metodologia, ele considera que é uma das metodologias mais conhecidas e utilizadas para medir a produtividade de um profissional. Exato, vocês vão ver que através dela a gente consegue ter números da nossa produtividade e aí sim conseguir estar melhorando ela. O objetivo da tríade é bem claro, é conseguir conciliar e manter a harmonia e o equilíbrio entre família, trabalho e lazer. Nós sabemos que esses 3 pontos são fundamentais. Fundamentais. Mas se ocorrer um desequilíbrio entre eles, se eu invisto muito em um e deixo de trabalhar o outro, aí a coisa não vai funcionar legal. Então a gente vai trabalhar muito bem esses 3 pontos aqui, ok? Que serão através de atividades urgente, importante e circunstancial. Lembra muito bem a matriz do Eisenhower, não lembra? Exato. Todo esse conhecimento aqui vem para complementar a matriz do Dwight Eisenhower. Primeiro, o que são atividades urgentes? São atividades que chegam em cima da hora, que em alguns casos não podem ser previstas. Então não são previstas, então são atividades que chegam em cima da hora, a gente tem que resolver, a gente tem que apagar aquele fogo lá, apagar aquele incêndio que está acontecendo, então são atividades urgentes que surgem. Mas nós vimos lá na aula do Eisenhower que muitas atividades urgentes são provindas de atividades que sempre foram importantes, mas não eram urgentes. E aí o tempo foi passando, muitas vezes procrastinando, elas se tornaram atividades urgentes que consomem aí 20% do nosso tempo. Então ela tem que ocorrer em 20% do nosso tempo, tem que ser preenchida por tais atividades. Depois, atividades importantes. São atividades, as coisas que trazem resultados e tem tempo para serem feitas. Ou seja, são aquelas atividades extremamente importantes que nós temos que fazer, nós temos que realizar e vai nos gerar benefícios. Assim como as atividades urgentes também não geram benefícios, ok? E temos as atividades circunstanciais, que cobrem as tarefas desnecessárias. São aquelas tarefas que não vão nos trazer resultados, beleza? E essas atividades elas têm que corresponder a 10% do nosso tempo. Então são tarefas desnecessárias, ok? Ou talvez por serem socialmente apropriadas, mas são atividades que a gente não pode gastar muito do nosso tempo, nossa energia nelas, beleza? Bom, então vamos aos testes, tá? Vamos ao teste, perdão. Então a gente vai trabalhar agora em cima do teste. Aí, então, vamos lá, já está aí separado, senão pausa o vídeo agora, pega lá, caneta, lápis e borracha e vamos fazer. Então eu vou explicar aqui perfeitamente para vocês e vou fazer umas perguntinhas. Então eu vou passar o questionário e vocês vão atribuir valores conforme essa escala, ok? Então essa escala que está aparecendo aí para vocês, 1 é nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 quase sempre e 5 sempre. Então você vai dar números para essas questões que eu vou passar aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Então essa é a primeira que você vai ter que estar avaliando lá. Tenho realizado tarefas que não me trazem resultado pessoal ou profissional, por comodidade, necessidade, ordens ou falta de opção. Lembrando, voltando lá, você vai dar uma dessas notas. Então de 1 a 5 você vai dar lá. Eu faço isso às vezes, então é 3. Nossa, eu faço isso sempre, então você vai colocar 5 lá. Ok? Então vai funcionar dessa maneira. Voltando. Pergunta 2. Não consigo realizar tudo o que me propus fazer no dia e preciso fazer hora extra ou levar trabalho para casa. E aí, você faz isso sempre, raramente, às vezes? Avalie aí. 3.
Quando recebo um novo e-mail, costumo dar uma olhada para checar o conteúdo. Então você está lá, recebeu um e-mail, tem que ir lá checar o bendito e-mail. Avalie aí também. 4. Tenho dedicado regularmente tempo para pessoas importantes em minha vida. E aí? Papai, mamãe, né? Aquelas pessoas que são importantes, os filhos. E aí, como tem? Sempre tem dedicado? Pouco, às vezes? Vamos avaliando. Costumo resolver problemas e urgências que acontecem inesperadamente no meu dia a dia. Avalie aí. 6. Costumo aceitar facilmente tarefas que outras pessoas me pedem. Então você é o amigão, né? O cara pediu, você abraça. Avalie aí também. 7. Consigo tempo para esporte, lazer e atividades pessoais. E aí? Consegue esse tempinho? Raro? Não? Preencha lá. Tenho o hábito de deixar para a última hora a conclusão de atividades diversas. É um procrastinador, né? Avalie. 9ª e última. Escrevo metas bem especificadas e com passos para alcançá-las. Planejamento, que a gente falou. Para os sonhos que desejo realizar a curto, médio e longo prazo. E aí? Tem feito isso daqui? Se avalie, se autoavalie. Lembra, galera, evita fazer isso. Se você está assistindo esse vídeo de 2, 3 pessoas, então evita ficar compartilhando. Nossa, você faz isso? Ah, eu não faço. Não, isso é pessoal, isso é de cada um. Então, para o resultado da Exato, de preferência, procure fazer sozinho. Se está assistindo em grupo, né, vai lá para o cantinho, preencha tal. Evita isso daí para a gente ter um resultado bem exato. Tudo bem? Bom, feito isso, agora você vai pegar essa tabelinha que está aparecendo para você e você vai lançar lá. Então, ó, você vai fazer a somatória, ou seja, na pergunta 2, qual o valor que você colocou? Na pergunta 5, qual foi o valor? Na pergunta 8, qual foi o valor? E aí, nós formamos o conjunto A. Assim como temos o conjunto B e o conjunto C. E você vai somando as notas que você foi dando para cada questão, para cada pergunta. Então, ali tem o número da pergunta e qual foi o valor que você deu, né? Então, feito isso, você faz uma somatória e você obtém o total do conjunto A, o total do conjunto B e o total do conjunto C. Em seguida, você vai somar os valores totais dos 3 conjuntos. E repare que o valor máximo dos 3 conjuntos somados não pode ultrapassar 45, que foi o valor que nós fomos dando. E o valor mínimo não pode estar inferior a 9. Então você vai somar o total do A, o total do B, o total do C e agora você tem um total geral. Para finalizar, agora é só realizar o cálculo das porcentagens de cada esfera. Então, a primeira esfera, a esfera da importância, você vai pegar o total de B, que foi o conjunto B somado, dividido pelo total geral vezes 100. Aí teremos a porcentagem da esfera da importância. O mesmo cálculo eu faço para a esfera da urgência, só que fazendo uma somatória do conjunto A. E para a esfera das circunstâncias, uma somatória do conjunto C. Lembrando que sempre todos os cálculos devem ser esse. A somatória do conjunto dividido pelo total geral multiplicado por 100. Dessa forma, teremos as porcentagens de cada esfera. E aí você vai saber exatamente qual é o seu perfil. Então, a tríade do tempo feminina, ela normalmente é dividida da seguinte forma. As mulheres gastam 44,39% do seu tempo em atividades urgentes, 30,99% em importante e 24,62% em circunstancial. Isso daqui foi uma pesquisa que o próprio Christian Barbosa fez após a divulgação dessa ferramenta e ele ficou anos colhendo para chegar a esses números, ok? Já a masculina, 36,73% urgente, 35,47% circunstancial e 27,80% são atividades importantes, tá? Mas essas tríades, elas têm alguns perfis, tá? Uns perfis, né, que vocês já devem estar cansados da minha voz, então a Fran vai passar isso daí para vocês. A Fran é mais uma colaboradora nossa aqui, que tem as tríades, ela já vai explicar o que é a tríade do Superman, do Homer Simpson e do equilibrista. Vamos lá? A Fran vai explicar cada uma delas agora para você. A tríade do super-homem tem a esfera da urgência com a maior percentagem. A segunda maior é a esfera das circunstâncias,
Quem tem esse tipo de tríade tem a tendência de viver salvando a humanidade. Vive resolvendo crises, problemas urgentes que aparecem no dia a dia. Gosta de ajudar os outros com tudo. Apagar incêndios já é tão comum que ele acredita que isso seja normal. É um tipo de pessoa que considera relaxante as horas, que dorme em excesso e gasta muito tempo em atividades fúteis. Se você não conseguir priorizar as tarefas que são importantes, vai acabar ou já está deixando de lado o cumprimento dos seus objetivos de vida, realizando ações que em nada vão ajudar sua carreira ou mesmo suas realizações pessoais. Pessoas assim podem ter como resultados estresse, cansaço, depressão, insegurança e outras doenças. A tríade Homer-Simpson ocorre quando as pessoas possuem a esfera circunstancial maior do que as outras. De acordo com Christian Barbosa, essas pessoas são consideradas escravas do destino. São pessoas que vivem o que acontecer no momento, não buscam algo melhor para si mesmas. Geralmente, as pessoas desta tríade não possuem sonhos, nem coragem de lutar, já que deixam as circunstâncias as dominarem. Caso você acredite que esse é o seu tipo, planeje mudanças. Não deixe a vida te levar, leve a vida. Construa seu caminho, defina seu grande objetivo pessoal e profissional, elabore metas diárias. Não deixe sua vida ao acaso. Está na hora de mudar, de assumir sua posição de piloto e lutar pelos seus sonhos. A tríade do equilibrista possui percentagens muito semelhantes das esferas da circunstância e da urgência. Aqui se encontram os maiores casos de estresse, pois essas pessoas absorvem, além das urgências, todas as circunstâncias que aparecem. Geralmente dizem poucos não e quase não têm o hábito de planejamento. Pessoas assim saem do serviço esgotadas, sentindo dores nos olhos, na cabeça e nas costas. Chegam em casa sem energia para estudar, ficar com a família ou fazer exercícios. Está sempre ocupado e preocupado. Para quem se encaixa neste perfil, uma dica: lembre-se de que, sem estabelecer sua base, a vida vai ter de levar por qualquer caminho e você não terá qualquer direito de reclamar, uma vez que não tomou as rédeas do seu destino. Contudo, são pessoas maravilhosas, sempre disponíveis. Existe uma máxima em administração do tempo que diz: se você precisar fazer alguma coisa, solicite a pessoa mais ocupada do escritório. Ele vai dar um jeito de fazer essa tarefa para você. Entenderam? E aí, qual é a tríade que você tá? Vê bem, porque a tríade ideal é essa que eu vou falar aqui para vocês. É aquela em que a maior esfera é a da importância. Isso porque é a partir dela que você será capaz de desenvolver metas e meios de alcançar os seus objetivos. Então a principal tríade, né? Se você quer saber se você está ideal, se você está gastando seu tempo de uma maneira correta, certinha, é o quê? A sua maior esfera é a esfera da importância. Beleza? E aí, como está a sua tríade? Independente do resultado, você sabe que sempre dá para melhorar. Pô, eu tô com a tríade ideal, bacana. Então, vamos manter isso daí. Tudo bem? E o planejamento do tempo é crucial. Então, não se esqueçam, sempre se planejem para fazer as atividades de uma maneira bem legal e otimizando o seu tempo, produzindo mais, mas com menos esforço. Um abraço e até logo!